Questão 19. Daniel caminha 20 metros para cada 9 quilômetros que anda de carro. Em certa semana, a diferença entre o total percorrido com o carro e o total que ele caminhou foi igual a 308 quilômetros. Nesta semana, a soma do total percorrido de carro com o total caminhado foi de... Aqui, gente, ó, a gente tem o conteúdo aqui é razão e proporção. Quando a gente tem assim um valor comparando com outro, 9 km, para cada 9 km que ele anda de carro, tem 200 metros de caminhada. Por exemplo, outra situação que a gente poderia colocar aqui é numa sala de aula, para cada 3 meninos tem 5 meninas. Então aqui a gente tem uma relação aqui de qual é a razão e a proporção entre dois valores, tá? Nesse caso aqui, a razão e proporção, a gente consegue resolver com regras de 3, como eu falei com vocês. Treina bastante a regra de 3, que tem vários conteúdos que a gente consegue resolver usando esse cálculo, tá? O que é importante olhar aqui? Nós temos metros e nós temos quilômetros. Não dá para fazer a conta com unidades diferentes. Ou a gente vai passar esse para metro, ou a gente vai passar esse para quilômetro. Como é que faz isso? É só a gente lembrar, 1 quilômetro tem quanto? 1000 metros. Então, se eu fosse passar aqui o quilômetro para metros, eu iria multiplicar por 1000. E o contrário, passar do metro para o quilômetro, a gente vai fazer a relação contrária. Esse aqui eu multiplico por 1000, aqui eu vou dividir por 1000. Tá? É só fazer o contrário, no caso contrário, só fazer o contrário. Lembra, operação inversa. Inversa de multiplicação, divisão, inversa de adição, subtração e assim por diante. Então, vamos lá, ó. 200 para passar para quilômetros, nós vamos dividir por 1000. Então, aqui, ó, eu posso cortar esse zero com este com este. Então, vai ficar como 2 dividido por 10. 2 dá para dividir por 10? Não. Quando não dá para dividir, o que a gente faz? Coloca o zero aqui, vírgula, e zero aqui. Então, vai ficar 20 por 10. 20 por 10 é 2. 2 vezes 10, 20. 20 mesmo, menos 20, zero aqui. Então, nós vamos ter 0,2 quilômetros. O que ele está falando aqui, ó? Teve uma semana aí que a diferença entre o que andou a pé e o que andou de carro foi 308 quilômetros. Aí nessa semana ele quer saber o total. Aqui eu sei qual é o total e eu sei qual é a diferença. Então eu posso pegar e fazer uma regra de 3 usando esses 3 valores. Eu tenho os dois valores aqui, qual foi o total e qual foi a diferença, e aqui eu tenho a diferença. Então, se eu tenho 3 informações, eu consigo achar a quarta informação usando a regra de 3, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo que ele deu, qual que foi o total? Eu tive de total 9 quilômetros de carro e 0,2 quilômetros a pé. Então, o total aqui foi 9,2. E qual foi a diferença? Eu tinha 9 de carro e eu vou tirar aqui, a gente falou de diferença, a gente está falando de subtração, eu vou tirar o 0,2 desse 9, tá? Se eu tenho um número inteiro, que no caso é o 9, eu preciso fazer uma operação com outro número com decimal, a gente coloca o 9 com decimal também. Eu colocar 9 e eu colocar 9,0 é a mesma coisa. Esse zero eu coloquei aqui, mas nem precisa, tá? Então, vamos lá. Diferença, subtração. De 0 dá para tirar 2? Não, aqui eu vou ficar com 8 e aqui com 10. Então, aqui vai ficar 10 menos 2, 8. Vírgula embaixo de vírgula na adição e na subtração. Aqui eu nem coloquei, né? Mas seria vírgula embaixo de vírgula. E do 8 tira 0, continua 8. Então, eu sei que o total foi 9,2 quilômetros e a diferença foi 8,8 quilômetros também, tá? Então, quando o total foi 9,2, a diferença foi 8,
300,8, então quando a diferença for 308, quanto que vai ser o total? É isso que ele está perguntando. Qual é o total quando a diferença foi 308? E aí, se eu tenho essa primeira informação, eu consigo achar essa aqui, porque tem uma proporcionalidade aí entre essas informações, tá? Aqui a gente multiplica em x, então vai ficar 88x igual 308 vezes 9,2. Então vai ficar 88x igual. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 3, 6. Colocamos o sinal de mais aqui, não usamos essa primeira casa. 9 vezes 8, 72, sobe o 7. 9 vezes 0, 0, mais o 7 que subiu, 7. 9 vezes 3, 20. 9 vezes 3, 27. E agora a gente soma 6, 3, 6 mais 7, 13, sobe 1, 8, 2. Então aqui a gente vai ter 8x, 28.336. Aqui a gente tem 88x, quando tem assim um número com uma incógnita, a operação que está aqui é a multiplicação. Se aqui é a multiplicação, a gente vai passar esse 88 lá para o outro lado, dividindo, tá? Então, x é igual 28.336 dividido por 88. Se eu vou dividir aqui por 88, eu já posso fazer aqui no cantinho uma tabelinha com a tabuada do 88 para me ajudar. Uma vez é 88, duas vezes 88 mais 88 dá 16, sobe 1. 8 mais 8, 16 mais 1, 17. Então, duas vezes, ó, uma vez, duas vezes, 176. 3 vezes, posso somar o 88 aqui de novo para achar 3 vezes. Aqui tem 2, eu somo mais 1, dá o 3. Então, 8 mais 6, 14, sobe 1. 8 mais 7, 15, mais 1, 16, sobe mais 1. Aqui dá 2. Então, 3 vezes 264. Ó, já posso usar aqui, né? Que tá 283. Então, vamos lá, 283 dividido por 88 dá 3. 3 vezes 88, 264. A gente faz a subtração aqui. De 3 eu não posso tirar 4. Aqui vai ficar 7 e aqui 13. 13 tira 4, 9. 7 tira 6, 1. 2 tira 2, 0. Desce o 3 aqui. Aí, ó, por isso que é bom deixar a tabelinha aqui do lado. A gente já vai usando durante a conta. Aqui eu já sei, olhando esse número, que vai ser o 2. 193 dividido por 88 dá 2 vezes. 2 vezes 88, 176. A gente faz a subtração. 3, não dá para tirar 6. Aqui a gente põe, fica 8 e aqui 13. 13 tira 6, 7. 8 tira 7, 1. 1 tira 1, 0. Desce o 6. 176. Vai ser 2 de novo. 2 vezes 88, 176. 176 menos 176, 0. Então, eu achei aqui 322 quilômetros. Resposta E.